Eu vou receber agora aqui no Zona Zen, já vou convidá-la, porque ela é uma belezura de Ingra Liberato, que já deve estar chegando aí aqui pra gente, tá? E é uma alegria receber. Ê! Meu amor, E minha aí, amado? linda! Eu É, aproveitei esse arranjo todo para fazer live, entrei ali um pouquinho também no meu canal para conversar com o pessoal, e aí o pessoal perguntando, que lindo esse quadro, olha que lindo, quadro do meu pai, de Chico Liberato. menina, você já começa com novidade. Seu pai, inclusive, é um excelente artista plástico, porque você É, me mostrou e também mostrou nas lives os trabalhos dele, não foi isso? não, eu Eu sempre, mostrei algumas lives dele trabalhando. como eu tô aqui na casa dele, aí eu gosto sempre de ter um quadro dele atrás para embelezar a live. Ingra, eu motivei para esse vídeo, porque assim, eu tava escrevendo alguma coisa hoje num post que você fez e as pessoas não têm noção, porque todo mundo te adora, mas as pessoas não têm noção do ser humano, um ser Não, humano amado, imagina! você. E é de Imagina! verdade aí, pessoal. Ó, começando aqui, ó, só os comentários só subindo, linda, maravilhosa, gente maravilhosa também dizendo isso. E assim você olha, e eu tô olhando aqui para você, e eu vejo uma menina, uma alma de criança, uma alma pura. É verdade, sério mesmo. É, É mas eu, como se, diga, não, eu gosto de cultivar isso assim. Eu gosto de cultivar essa energia jovem, né? Eu acho que a aparência é fruto da energia. Na verdade é mesmo, né? Porque matéria é energia condensada. Mas eu gosto da energia jovem, eu gosto de estar perto de jovem, de criança, de adolescente. Eu amo, assim. Quer me ver feliz é me botar perto de criança e de jovem. Adoro. Adoro os velhinhos até também. porque você é jovem, né, Índia? Não, Você mas é que começou cedo. eu gosto, mas eu gosto da energia jovem. Aí é engraçado que eu gosto de velhinho também. Eu acho que o adulto, né, a fase adulta, que é a fase mais longa da vida, é que é uma fase mais dificilzinha, mais chatinha. Mas assim, até, sei lá, até os 20 anos, que a gente ainda tá, né, cheio de sonho, cheio de vontade, cheio de confiança, é maravilhoso. E os velhinhos também começam a voltar para essa pureza, né? Eu estou vivendo agora, meu pai está muito nessa fase assim de lembrar da infância e de transparecer uma pureza mesmo de coração. Então os velhinhos também me encantam, mas os adultos dão um trabalho danado, né? Não, e é disso que a gente vai falar aqui com essa, como eu já falei. Ó, Ingrid é atriz, escritora e uma mulher em pleno momento de evolução e de autoconhecimento. É bem isso, Ingrid? Isso sou eu que estou dizendo. Só que agora você vai entrar na primeira brincadeira do programa. Como é? Você tem 1 minuto para definir Ingra Liberato agora, nesse momento. Quem é Ingra Liberato agora? Uma metamorfose. Um ser em transformação constante. É isso. Olha, os outros segundos. Boa Ah, noite, galera. vem cá, nem lembrei do tempo. Quanto tempo era? Não, você podia usar até 1 minuto, você usou segundos. Ai, Incrível. gente. Se quisesse complementar, até podia. Ah, não, eu tô querendo simplificar, sabe? Não tô muito. Tô fugindo de me enrolar né, no meu próprio rabo. Seu Então, fã-clube acabou de simples. entrar. Seu É, fã-clube acabou de entrar. sim, a Paty, ela me ajuda um monte. Aliás, Tony, eu posso chamar de Tony? Porque o seu. Deve, nós já somos amigos, meu amor. Não, é que Amigos de alma. sua página é Antônio, aí eu não sabia se você topava de chamar de Tony. Então, Tony, Super. eu entrei um pouquinho lá na minha página
para falar para o pessoal que todo o conteúdo do meu canal no YouTube, né, que é conteúdo de autoconhecimento e as lives, entrevista, né, que é um canal que começou tem 2 meses no máximo, é um canal bebê mesmo, acabou de começar. Mas todo o conteúdo lá vai entrar nos podcasts, em todos os canais de podcast, Spotify, um monte, né, uma lista. E a Paty, que é da fanpage, ela tá me ajudando. Aliás, ela tá me ajudando, não. Ela tá fazendo isso. Porque a Paty, ela é dentista aqui de Salvador. E ela não tá Porque você não mora em Salvador, você está em Salvador nesse momento. Exato. Baiana. E a gente fez amizade, eu e a Patrícia, e ela não tá podendo trabalhar, porque ela faz ortodontia. Então ela tá parada, e não tá parada, né? Porque ela é muito criativa. Então ela botou os conteúdos em todos os canais e eu falei para ela que eu vou começar a vender o trabalho dela, que ela é muito boa nesse negócio de internet, viu? Já está vendendo, porque lembrando que esse nosso programa de hoje vai para o YouTube. Vai, então, né? Tudo que a gente está falando aqui, inclusive isso que você acabou de dizer, pessoal do YouTube que está vendo em qualquer momento, de qualquer dia, né? Estamos hoje, dia 6 de maio, são 19 horas e 5 minutos, estamos conversando com a Ingra Liberato e também tem um canal aqui no YouTube. Falando agora, gente, bem doido do YouTube. Porém, estamos agora ao vivo no Instagram. Entenderam, né? É a coisa da multidimensão que essa criatura linda que está aqui na minha frente, que a Ingra tem. Muito bem, você já participou da primeira, vamos agora à segunda. Tá. Eu vou fazer essa pergunta para todos os meus convidados de hoje, depois a gente segue no seu roteiro. Eu queria saber de você uma mini felicidade. Uma mini felicidade. Essa palavra foi eu que inventei, eu acho. Mini felicidade recente e uma grande felicidade a qualquer tempo da sua vida. De qualquer tempo. Ai, meu Deus. Agora acho que eu vou usar meu tempo todo. Mini felicidade recente. Ai, gente. Hoje na hora do almoço, é mini, mas ela é gigante. Na hora do almoço, um beija-flor ficou beijando as flores bem na minha frente, porque a gente almoçou na varanda e aí ficou aquele beija-flor. E ele dá um piadinho, eu não sabia que beija-flor dava um piadinho. Ele pia o beija-flor, ele tem um barulhinho, eu nunca tinha reparado. E ele ficou beijando as flores ali na minha frente. E uma grande alegria, é isso? De qualquer tempo, isso. Uma grande felicidade. Eu vou falar de agora. Vou falar de agora. O meu segundo livro tá quase pronto. Uau! Vamos brindar! Isso é muita alegria. Brinde aí. Posso brindar com um copinho de alumínio? Claro, meu amor. Você pode tudo. Com água, com água. Eu também só bebo água e refrigerante. Então, Tony, eu tô muito feliz de escrever livros. Eu tô amando escrever. Então, o primeiro já foi assim um processo de cura incrível. E esse segundo, a gente pode entrar em detalhes, mas eu vou falar se não me esqueço. Esse segundo tá no como é que chama aquilo? Um negócio de benfeitoria, um financiamento coletivo que ia terminar ontem. Filantropia. De filantropia? Benfeitoria, não. É um financiamento coletivo. Você tem um projeto e as pessoas investem no projeto. Aí ontem seria o último dia. Só que eles prorrogaram até sexta-feira. Então, assim, quem quiser vai lá na minha bio, que tem o link. Vocês vão ver, enfim, um vídeo que eu fiz. Tem texto sobre o livro. E eu estou muito feliz com o livro, né? Eu estou dando esse recadinho para quem quiser adquirir antecipadamente. Mas eu tô feliz porque, caramba, há 4 anos atrás, se alguém falasse que eu ia escrever um livro, eu ia gargalhar. E eu já tô concluindo o segundo. E tendo muito prazer em escrever, assim. Eu tô amando. Eu tô já com as ideias do terceiro e tô me segurando para não começar, porque quando eu mergulho, eu boto muita energia no que eu tô fazendo. E esse meu segundo livro, precisa de energia, precisa da minha atenção. Então, enfim, ele ainda nem nasceu, né? Na verdade, ele tá no fim da gestação, já tá quase pronto. Semana que vem deve ter uma prova já, né? Para eu dar uma olhada. Esse do segundo. Conta pra gente. Ele chama, vou falar o nome, o nome dos livros, dos meus filhos livros. O primeiro é O Medo do Sucesso e o segundo, A Natureza Oculta e Iluminada, que aí é bem autoconhecimento mesmo. Pois é. Então, vamos agora começar a organizar para a gente começar a poder entender. Eu vou começar então por aí. Eu estou com os livros. Vamos começar pelos livros, que eu acho que tem muito a ver com você.
Só fazendo uma complementação para ver se você concorda. Aliás, duas. Uma que talvez não tenha contexto, que era tipo um tricô. Vou fazer logo um tricô, depois eu volto, que aí tem o link. Você está sentindo. E aí talvez você possa fazer um link também com a sua escrita, dos seus livros, o que é que você anda pensando. Será que todo mundo está com sono tão desregulado como eu, como algumas pessoas que eu conheço nesse momento? Você falou que tá trocando, né? Eu tô super trocando. Maior dificuldade, você não, né? Porque eu vejo que você dorme cedo e acorda Não. cedo. Eu durmo às 10 e acordo às 5h30, todo dia. Mas eu amo dormir cedo e acordar cedo. Amo, eu me sinto bem, sabe? Eu adoro. Eu nunca fui de dormir tarde, assim. Eu sou bem diurna. A vida inteira eu fui diurna. Eu já tive fases, assim, um pouco mais notívaga, mas minha natureza é de dormir cedo e acordar cedo. Então, assim, sei lá, eu tô nesse ritmo e eu adoro, eu me sinto bem. Eu vou andar às 6 horas da manhã. E aí meu dia rende muito. Eu nem consigo acordar tarde. Quando eu tô trabalhando, né, que eu tenho que virar à noite, filmando, gravando, é uma luta, porque eu não consigo dormir de dia. Eu sou muito conectada com a luz do sol e com a escuridão da noite, sabe? Assim, eu sou muito conectada com a Eu natureza. queria muito isso. Depois você me ensina, Não, mas paralelamente. é só você se conectar com a natureza, né? Porque assim, se você está conectado com a natureza, se toda a natureza vai dormir, e isso é um estudo dos Vedas, se todo mundo vai dormir, começa a dormir, a natureza vai relaxando e dormindo a partir das 6 da tarde. Então, assim, se você passa de 10 da noite, o sono já não vai ser mais o mesmo, né? Porque, enfim, tem a pineal, tem um monte de maluquice aí. Maluquice, não. Coisas que nós vamos falar que tem tudo a ver com a nossa vida. Porque Me fala eu uma sou um coisa, ser. ô Tony, me fala uma coisa. Tá bom pra você aí minha imagem e tudo, porque eu me lembrei que eu deixei no Wi-Fi aqui da casa dos meus pais, que Não, não é. aqui tá ótimo para Tá mim. A bom? galera aí que tá nos comentários, falando em comentário. Então Ó, quero tá. dizer, Claudina entrou, já mandando beijos pra Ê, nós. Eli Clauzinho, Costa é um hoje eu fã passei. seu. Tá uma bagunça a nossa conversa, porque é dois baianos falando é assim. Hoje eu passei a tarde com a Clau fazendo constelação, essa minha amiga Oi, é. querida. Ela acabou, queridíssima. Uma mulher, eu digo a ela que é ela, André, e agora você, a gente quase que não precisa da Coelba. E a Coelba não ouça isso, gente, é uma metáfora. Porque a gente precisa, senão a gente não estava aqui falando. Mas porque é muita luz junta. Vocês têm muita luz junta. Aí eu Xamanismo. quero alongar um Tá? pouco. É isso. Então, o que você E quer o perguntar? Eli, Eu Eli é um. tô bagunçando seu roteiro. Fala aí, vamos fazer direito. Não, mas eu adoro. Eu falei a você, a gente tem um pré-roteiro, mas vocês mandam, meu amor. Vocês são os protagonistas. Eu estou aqui de coadjuvante, ouvindo o que vocês têm para falar. A outra coisa que você falou aí que eu achei interessante, que também não está no roteiro, que eu vou colocar agora como pergunta, é o seguinte: você falou que está pensando já no terceiro. Já já a gente vai falar sobre o primeiro e sobre o segundo. Aí uma coisa, lindona, Claudina, já já ela vai estar aqui com a gente também. Aí você falou disso e eu pensei sobre os espetáculos que eu escrevo. Eu sinto, não sei se você concorda comigo, que a gente está vivendo num momento tão atípico do planeta que escrever qualquer obra nesse momento, ela vai ficar desatualizada de alguma maneira. Quer dizer, é um momento, eu acho, de entendimento dessa nova forma mundial, literalmente mundial, que está acontecendo para nós, artistas mesmo. E para que a gente possa dar formato a qualquer obra nossa, independente daquela obra tocar no assunto do coronavírus ou não. Percebe? Sim, Você claro. sente isso? Não, pois é, assim, eu espero que os meus livros virem historinhas de criança, né? Porque, na verdade, os dois falam de autoconhecimento e de aspectos do autoconhecimento que a gente não está acostumado a falar, que a gente não conhece, que a gente nunca investigou. Então, são investigações, são as minhas experiências sobre o medo do sucesso, sobre o medo da nossa própria potencialidade, do nosso poder, do nosso empoderamento de alma, de não ter medo de sair da zona de conforto, não ter medo de assumir responsabilidade, de expandir, de confiar na vida, né? No destino, nas pessoas.
Então, assim, de transformar as crenças limitantes e criar um novo paradigma para um mundo novo que a gente pode construir, onde a gente possa ser, onde eu possa ser eu mesma, onde eu não tenha que atender às expectativas do outro o tempo inteiro, onde eu descubra todos os meus dons e não tenha medo de manifestar. Então, o meu primeiro livro fala muito disso. E o segundo fala muito também de mergulhar na minha sombra e iluminar essa sombra, integrar, aceitar todas as minhas limitações, né? Todas as minhas faces que normalmente eu escondo, que normalmente a gente usa máscara porque a gente não acha bonitinha, mas entender que tudo isso faz parte e que o outro é tão cheio de sombra quanto eu, né? A gente sair dessa ilusão de vamos usar sempre uma maquiagem, vamos usar sempre uma máscara. Maquiagem no sentido figurado, claro, né? Quem quiser que se maqueie. Mas, assim, da gente poder ser a gente, né? E para isso, Tony, assim, o que eu tenho, na minha experiência, porque eu era uma pessoa que vivia muito, né? Um auto-engano muito grande, sabe? Então, assim, para mim, foi um trabalho e continua sendo, mas, assim, teve aí alguns anos de um trabalho profundo de arrancar máscara, de mergulhar na lama, de entender o que eu estava fazendo comigo, com a minha vida, né? Com falta de amor próprio, porque no momento que a gente não entende como funcionam as nossas emoções, no momento que a gente não tem acesso ao nosso desejo mais profundo, ao nosso coração, à nossa alma, é muito sofrimento. Assim, as relações são relações de dependência, de codependência. A gente se relaciona porque tem um buraco de carência absurdo. Então, assim, até entrando já no terceiro, né, na terceira pergunta, o terceiro livro, eu quero falar de amor próprio. Então, por que eu falei que eu quero que meus livros... eu quero que meus livros virem historinha de criança, porque tomara que, em um tempo breve, tudo isso que eu tenho falado nos livros seja de conhecimento de todo mundo, que eu não esteja aqui falando de coisas que precisam ser estudadas, porque realmente os conteúdos que eu tenho colocado de uma maneira muito simples, mas eles são profundos, são estudos que eu defendo de que a pessoa deveria ter no pré-primário, no jardim de infância. Os nomes mudaram, né? Mas assim, na primeira infância, a pessoa deveria saber sobre autoconhecimento. Não adianta nada você saber sobre personalidades históricas e não saber de você. E não ter autogerência da sua emoção. E não saber quando você está se sabotando e está cheio de buraco de carência. Você vai para um trabalho, você vai ter inveja. Você vai para uma relação, você vai ter ciúme. Então, assim, é tanta armadilha que a gente se coloca. A gente coloca também a responsabilidade no outro, enquanto que é a gente que constrói a nossa realidade o tempo inteiro, é a gente que se coloca nas gaiolas. Então, assim, esse autoconhecimento, para mim, deveria ser a base para qualquer coisa. Então, quer dizer que você já está dando para a gente, mais ou menos em primeira mão, qual é o tema do seu próximo livro, é isso? É isso que eu estou entendendo? Do terceiro, o próximo perdão, é porque o seu segundo livro está na minha cabeça. Do terceiro livro. O terceiro eu quero falar sobre a construção do amor próprio, porque eu descobri que que meu amor próprio era zero. Era assim, tipo, eu não sabia nada de amor próprio. Pois é aí que vem meu link para o seu primeiro livro. Então, vamos fazer essa viagem no tempo. Eu, inclusive, tenho um quadro no final que se chama Stalker do Bem, onde eu stalkeio os Instagrams de vocês. E você, eu acho que vai ficar muito curiosa. Eu vi uma Ingrid, todas as Ingrid lindas que eu conversei no seu Instagram, mas completamente diferentes em ciclos, até nas legendas. Mas isso é daqui a pouco. Lá no final da entrevista, tomara que o tempo passe bem devagar. Me conta uma coisa. Você falou de autoestima, que é o seu terceiro ponto, e a autoestima, de alguma maneira, está ligada ao medo, à insegurança e por aí vai. E você tem como título O Medo do Sucesso. E parece que esse start nasceu com uma conversa com uma amiga. Como é que... A primeira coisa, você tem medo do sucesso ainda ou você já teve? Então, eu acho que eu curei. Eu acho que eu curei. Então, assim, tem quem defenda que quando a gente vem para a vida assim, com uma questão,
A gente não cura assim de repente, mas não foi de repente, assim. Eu tenho trabalhado muito nisso. E já aconteceram coisas na minha vida, principalmente no lado profissional, onde eu, de novo, me senti super exposta e foi bem tranquilo, assim. Eu estava super em paz, estava um furacão, eu fiquei no olho do furacão, bem na minha, lidei com a maior tranquilidade. Agora, existem outros aspectos do medo do sucesso, que é o medo de ser feliz, é o medo de dar certo, que é o aspecto da relação íntima, né? Então, não sei, eu fui casada 2 vezes e eu tô solteira, tô super feliz. Eu tô, inclusive, experimentando e realizando essa construção do meu feminino e do meu masculino, que isso também é uma coisa que a gente não aprende, né? A gente cresce com aquela ideia da metade da laranja, né? Ai, vou arrumar minha metade da laranja. Então, assim, quando a gente encontra alguém, a gente está com uma demanda né, para relação, né? A gente chega com uma lista de pendências, né? De amor, de atenção para a pessoa. É como se a gente abrisse uma conta em nome da pessoa e nem avisa, né? E aí a pessoa já entra na relação devendo tudo, porque a gente precisa daquela pessoa. Já entra no débito. Não, e aí às vezes a gente vai fazendo coisas para a pessoa, mas já tá lá dentro anotando, né? Quero tudo de volta. Então, assim, o que eu vejo que, né, da minha própria experiência, eu sempre falo, eu tô sempre falando de mim, tá, gente? Assim, da minha própria experiência. O que eu vejo é que nas relações, você não chega para dar nada, você chega para pedir, né? Para receber tudo que você não consegue se dar. Então, o que eu tô descobrindo, que é essa construção do amor próprio, é que toda atenção que a gente fica desesperado, né, mendigando por aí, todo o amor que a gente mendiga também, a gente pode se dar, e não é um pouquinho, não é uma migalhinha, a gente pode se dar, assim, montanhas de amor, montanhas de atenção. Depende da gente essa inteireza, sabe? Essa plenitude mesmo. Não é o outro que vai me dar amor. Sou eu que tenho que me dar Eu amor. acho que é muita imagem de que não é a metade, né? O outro nos transborda. Nós já somos inteiros, não acha? Sim, e é uma troca, né? Então, até a Cláudia tá aí assistindo, a constelação familiar, que é a base da terapia da TSFI, que eu estou aprendendo com a Claudina. Então, a constelação traz isso, né? Que uma das leis da ordem do amor é o equilíbrio da troca, o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, a troca é como se fosse uma das condições necessárias para o amor florescer. Se tem desequilíbrio na troca, se você entra com um buraco que o outro precisa tapar, ou se um lado é mais carente, ou se um lado vampiriza o outro, não vai florescer o amor ali, não vai. Vai ser uma relação de codependência, de máscaras, né? Uma relação entre as máscaras. E assim, eu senti isso na pele muitas vezes. Então, assim, quando você pergunta se eu já curei, em vários setores da minha vida, sim, já curei. Agora, nesse setor do relacionamento, eu tô tão alinhada com o que eu quero, com o meu coração, com a minha vontade, com a minha espontaneidade, com a minha autoproteção, de não romper comigo para atender a vontade do outro. Eu tô tão alinhada com isso que, assim, tô bem, sabe? Ainda não testei isso numa relação. Mas tá em Claro, tempo, né? óbvio. Deixar fluir. E dentro dessas relações, você tem, eu acho que o que eu percebo também é o que é bom da gente olhar o outro por todos os ângulos, é isso. Porque eu não vejo, eu não me eu me vejo como um curioso e como alguém que tem a empatia pela vida do outro. E o que eu percebo na sua história é que você reconhece todas as pessoas que, quer dizer, as pessoas que passaram pela sua vida, você falou que casou 2 vezes, de uma forma muito positiva. Assim, Sim. eles estiveram na sua vida de uma maneira muito positiva. Dentre eles, Jaime Monjardim, que é um diretor incrível e que dirigiu Ana Raio. Não foi? Foi ele que Foi, dirigiu Ana Raio no foi, canal. foi, foi. Primeira coisa, e aí, como é que é essa experiência de ter convivido? Vocês que chegaram a casar na época da novela? Sim, a gente se conheceu na novela Pantanal e aí eu fiquei um ano trabalhando na Manchete, né? Ele, enfim,
Tava namorando, tinha separado do pai da mãe do Jaiminho e da Maria Fernanda e tava namorando. E aí, um ano depois, que a gente já estava trabalhando junto, a gente já tinha feito Pantanal, aí a gente começou a namorar e nos apaixonamos e tal. No meu primeiro livro, eu falo tanto do Jaime quanto do pai do meu filho, do Duca Lendecker. E são homens incríveis. Gente, eu escolhi a dedo. São Eu disse maravilhosos. sim, olha, não que eu os conheça, eu digo sim porque você fala muito bem. Nossa, não, e eu, assim, falo. No livro, por exemplo, eu falo muito dos dois, mas eu falo o tempo todo de mim. Eu exponho só eu mesma, as minhas questões. Mas, claro, né, as pessoas que cruzaram o meu caminho, né, não tem como não citar. E eu acho até, eu gosto de dar crédito, eu gosto de falar das pessoas. Eu acho que é justo, né? Faz parte desse equilíbrio da troca entre as pessoas, dar o crédito, falar, ó, a pessoa fez isso, fez aquilo. Então, enfim, mas eu me dou super bem, né, com os dois, torço, quero ver eles felizes, fico amiga das esposas, eu sou uma ex-esposa maravilhosa. Você é um ser humano totalmente inclusivo. É isso que é uma delícia. Da gente perceber em você. E aí a gente falou de Ana Raio. Te incomoda a referência de você ser a eterna Ana Raio? Você já ter feito tanta coisa depois que foram coisas maravilhosas também, inclusive os seus livros. Não, não incomoda nada, gente. Ana Raio foi um presente. Eu criei Ana Raio junto com o Jaime, né? A gente que criou os dois personagens, Ana Raio e Zé Trovão. A gente lá bolando. Eu já gostava de escrever, só que eu tinha medo do sucesso, entende? Então eu não queria, eu escrevia direto, eu escrevia cenas na novela, ele pedia, escreve aí uma cena, por favor, para chorar, escreve uma fala para chorar, uma fala para rir, uma fala de feminismo. Ele me pedia, eu sentava e escrevia, tinha maior facilidade, eu sempre gostei de me expressar na escrita. Mas eu tinha muito medo de me expor, eu tinha muito medo, né, de crescer com isso, do sucesso mesmo, assim. Isso teve presente na minha vida até pouco tempo atrás, então hoje eu reconheço, né, e tenho curado. Eu hoje realmente busco a transparência. Espero que eu não esteja me enganando, né? Mas eu acredito que Não, eu acho que não. eu Sabe por acredito quê? que eu tô tentando o tempo inteiro mostrar que eu sou mesmo, assim, para cada coisa, para cada pessoa que convive comigo. Eu acho que não, porque assim, primeiro que você tinha medo do sucesso, tendo sucesso. Sim. A exemplo da própria Ana Raio, da personagem, nós estamos falando de uma estreia, eu pesquisei, a novela estreou em 12 de dezembro de 1990. Então lá se vão 30 20, anos. pois é, 30 anos. Muito tempo. E parece que foi ontem. Então tudo que é muito sucesso, que é muito marcante, que tem uma assinatura, é algo que não morre, é algo que tem na nossa cabeça como um clássico. É Percebe? verdade. Sim, Então, sim. e esse sucesso foi te acompanhando como referência de várias outras coisas novas que você fez na sua Uhum. carreira, né? Peças de teatro, novelas, o cinema ainda. Qual foi a sua experiência que você mais, assim, curtiu? Dois Córregos, o filme Dois Córregos. Mas, enfim, são vários, né? Mas o Dois Córregos é um filme do Carlos Rechembado, Carlão, que eu ganhei uns prêmios muito especiais, né? Até fora do Brasil. Eu já sou apaixonada pelo filme, mas ele chegou no momento da minha carreira onde foi meu segundo filme, meu segundo longa, e tudo que ele me deu, tudo que esse filme trouxe, sabe, de crítica, de elogio, de prêmios, foi muito importante para eu continuar, para eu seguir fazendo cinema. Mas tem também um filme que eu não posso deixar de citar aqui, que é o Valsa para Bruno Stein, que eu fiz no Sul, com direção do Paulo Nascimento, e eu ganhei o Kikito de melhor atriz, que é um prêmio muito badalado aqui no Brasil, assim, é um prêmio referência, né? Então, tô falando dos prêmios porque, não que eu faça nada pensando em prêmio, mas o prêmio é um reconhecimento É uma muito maravilhoso. referência. E é um reconhecimento que você fala, caramba, eu me entreguei, eu me joguei, e várias pessoas enxergaram isso, viram isso, né? Então, assim, é um resultado muito, muito saboroso, muito bom do trabalho, né? E tem vários outros, assim, que eu gosto muito, inclusive trabalhos mais herméticos. Eu comecei com meu pai, né, fazendo cinema com 7 anos de idade, e os filmes do meu pai era tudo meio
malucão, assim, década de 70, movimento de vanguarda, bienais de arte, né? Movimento até fora do Brasil. Enfim, meu pai andava assim com essa turma que inaugurou uma arte moderna aqui no Brasil, uma arte contemporânea, e eu assisti tudo isso. Então eu cresci sem televisão, só foi ter, eu tô aqui no sítio que eu cresci, né? Só foi ter televisão aqui em casa quando eu já tinha 12 anos. Minha mãe não gostava, chamava máquina de fazer doido. E mesmo assim, quando a televisão chegou aqui em casa, a gente tinha que escolher uma porcaria por dia, que era uma novela. Que eu amava novela, eu não podia ver, que minha mãe não deixava. Mas eu adorava o Quintal também. Até o pessoal brinca que eu virei atriz para me vingar dela, né? Mas não, brincadeira. Eu adoro o Quintal, adoro o mato. Aliás, se hoje eu voltei para o mato, assim, se a minha essência está muito conectada com a natureza, é porque eu resgatei isso lá da minha infância, né? Mas é isso. É muita coisa. Mas assim, você falou muito, a gente falou muito de sucesso, isso é muito bom. Mas assim, de tudo que você falou artisticamente, me diz, será que dá para dizer uma coisa, eleger, vamos eleger assim, o troféu Zona Zen, para uma coisa que você tenha muito orgulho e uma que você tenha arrependimento, se teve, né? Tem, claro. No livro Medo do Sucesso eu falo muito dessas coisas. Vou começar pelo arrependimento, pode? Ah, Não é arrependimento, eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo, nada foi em vão. Tem isso até, tem uma descrição dessa dos editores no primeiro livro. Nada foi em vão, né? Assim, tudo virou bagagem e a vida é isso. Assim, eu acho que toda vez que a gente tropeça e cai, se a gente souber olhar, a gente vai enxergar um presente fabuloso, assim, uma grande oportunidade de enxergar alguma coisa que a gente não enxergava, de crescer. Então, assim, arrependimento eu não tenho, não. Mas, assim, eu aprendi muito, acho que essa é a melhor colocação, eu aprendi muito com a novela A Indomada, que foi uma novela que eu entrei super desavisada. Foi minha primeira novela depois da Manchete, porque a Manchete era uma família, né? A extinta TV Manchete, onde teve Pantanal, O Canto das Sereias, Ana Raios e Zé Trovão. Era uma família, era um elenco pequeno, onde todo mundo cuidava de todo mundo. E quando eu entrei na Globo, depois, quer dizer, o meu primeiro trabalho foi na Globo, na Tieta, mas aí eu já fui para a Manchete. Quando eu voltei para a Globo, na Indomada, eu não tinha ninguém cuidando de mim. E foi aí que eu quebrei minha cara. E foi incrível, porque eu errei um monte, assim. Tinha coisa de roteiro que precisava ser consertado, que precisava ser alinhado, né? Consertado não. Precisava ser alinhado comigo, com a direção, para ter um entendimento, para a gente transmitir o que a gente queria. Então, assim, o desfecho acabou sendo bem bom para mim, assim, bem favorável. Mas, assim, foi um super aprendizado de como eu precisava me apoderar mais, né, da personagem, do diálogo com o diretor, né, de entender o que a personagem precisa trazer para a história, de entender toda a história. Mas eu acho que isso faz parte mesmo, assim. Então, foi um dos trabalhos, assim, onde eu mais aprendi nesse sentido de cometer erros. Você aprendeu um pouco pelo sofrimento. De cometer erros e falar, meu Deus, por que eu fiz desse jeito? Eu devia ter feito de outro jeito. Mas tá tudo certo, não tem nada errado. E você perguntou a outra coisa, a maior... Uma coisa que você tenha se orgulhado muito de fazer. Será O livro você já falou que foi sua grande felicidade. Não, será que então, a gente... essa a gente já sabe. Uma outra, então. Já pode eleger mais. Pra não falar na Raio, que eu sou apaixonada por ela, e todo mundo é apaixonado, eu me orgulhei muito da Madeleine do Pantanal. Que foi, assim, o meu primeiro trabalho mesmo importante em televisão. Tinha feito a Tieta, foi super importante com o Luiz Fernando Carvalho, mas foi só um capítulo, né? E no Pantanal, eu acho que eu estava muito inspirada, assim. Eu não tinha ainda estofo para a Paty botou ali Ana Raio. Não, eu tenho muito orgulho de Ana Raio, gente. Eu acho que eu tenho... Os comentários são muitos aqui, eu não consigo. Gente, eu não consigo ler todos. Não, o Eli lendo Costa todos. que é o fãzão aqui. Ele está aqui só tecendo elogios. Ele diz para você, Ana Raio é eterna. Estava ligado até hoje para liberar. Val, querida, uma amiga querida que tem um restaurante incrível, o Pimenta Romã em São Paulo. Estou aqui fazendo propaganda do Pimenta Romã. Ela demandou um beijo. Saudade, amiga. Então,
Mas assim, ó, Ana Raio mora no meu coração. Eu me apaixonei pelos cavalos por causa dela. Eu me conectei com o Brasil de uma maneira eterna, de uma maneira infinita. Eu amo a Ana Raio, ela mora no meu coração. Mas a Madeleine do Pantanal era uma personagem até antipática, né? Ela não era mocinha, ela era meio vilã. Mas naquele momento eu não tinha nenhuma estrutura para ter feito com aquela densidade, assim, com aquela entrega. Eu com menos de 2 anos no Rio, eu fui chamada para fazer esses papéis e eu não tinha preparo para isso, não tinha mesmo. Assim, eu me joguei, foi o universo, o destino que me colocou nesses lugares, né? Assim, logo no início, o que que acontece? Vou começar daí rapidinho, só para ter uma ideia. Eu morava em Salvador e eu estava fazendo dança. Eu dancei minha vida toda. Então, com 20 anos, eu estava no meio da faculdade de dança, da UFBA. E fizemos a mesma faculdade, você Pois foi é. pensando. E E aí, eu fui professor da sua irmã, de Flor. Flor Violeta, que concluiu o curso de dança. E aí eu fui passar um Réveillon no Rio de Janeiro com uma colega da faculdade de dança. E aí fomos para Búzios, eu me apaixonei por Búzios, resolvi passar o mês de janeiro lá. Aí a gente resolveu dar uma esticadinha no Rio. Aí eu conheci um pessoal de teatro, comecei a me apaixonar pelo teatro. Aí começaram a me chamar para fazer figuração na Globo como dançarina, não como atriz. Então, Olha, que legal. isso está no primeiro livro. E aí eu comecei a fazer figuração na novela Bambolê, que era a direção do Wolf Maia. E aí o Wolf, às vezes, perguntava se tinha uma bailarina que queria dar uma fala, participar da cena. E aí eu, né, me oferecia para, né, sem medo de nada, né? Não tinha no início e depois fui ficando. E aí eu comecei a dar as falas em cena e me apaixonei pela sensação de atuar. E eu falei, caramba, eu quero fazer isso direito, eu quero aprender, eu quero ir para o teatro. E aí fui para o teatro, comecei a fazer teatro amador, né? Falei, bom, eu vou ficar aqui no teatro aprendendo uns 10 anos. Porque eu ouvia isso, né? Ah, o ator fica bom mesmo é com 10 anos de atuação. E eu acreditava nisso, eu concordava com isso. E não acho que tem uma data, assim, não acho que, né, que tem que ser 10 anos certinho, não é isso. Mas, assim, eu realmente, eu achava, eu estava pronta emocionalmente para ficar 10 anos no teatro. Só aprendendo, 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 estava feliz, estava adorando, estava curtindo. Mas como eu participava de testes que apareciam, né? Eu dividia apartamento com mais 3, 4 colegas e, né, tinha que pagar minhas contas, tinha que trabalhar, eu fazia muito teste. Então, assim, eu fiz uma participação num filme do Valtinho Salles, entrei numa peça de teatro que só tinha figurão. Eu tinha muita sorte, eu tenho muita sorte, a verdade é essa. E aí eu sei que a Globo me escolheu, eu tinha feito já essas participações na Globo, eu dançava no grupo dos Trapalhões, eu era dançarina do show dos Trapalhões pelo Brasil. Então eu estava Olha, que legal isso. eu fiquei 1 ano viajando com eles pelo Brasil como dançarina. E aí, para me ajudar a pagar as contas, eles me convidaram para fazer figuração no programa deles, do Renato Aragão, do Didi e tal. E aí, até passa no Viva, o pessoal vê as cenas, me manda, grava, me manda, é muito legal. E aí eu comecei a fazer, né, esses trabalhos, essas pontinhas na Globo. Aí fiz um elenco de apoio também, que aí eu tive meu primeiro contrato. Tudo isso me ajudava a pagar a conta. Teatro infantil. E aí a Globo me chamou para fazer uma oficina onde eles estavam escolhendo os atores que eles queriam apostar. Era uma oficina assim mais elaborada, com o Carlos Gregório, com a Denise Bandeira, com o Beto Silveira, com esses 3. E aí, no meio dessa oficina, o Luiz Fernando Carvalho precisava de atores para fazer a primeira fase da Tieta. Eu era a cara da Ioná Magalhães jovem, assim, idêntica. E eu sei porque eu assisti alguns filmes do Glauber Rocha com a Ioná na mesma idade, com 20 e poucos anos, e a gente era igual. E aí o Luiz Fernando Carvalho me chamou para fazer a primeira fase da Tieta. Que aí já foi uma coisa que não me lançou assim para o público, mas o pessoal do meio ficou ligado, ficou de olho. E aí a Manchete, quando começou a fazer teste, me chamou e eu fiz teste, enfim, passei e tal.
Mas assim, eu não esperava que eu fosse fazer televisão tão rápido. E a televisão, ela tem uma coisa, até para quem está me ouvindo aí, que é da área de, né, de arte, a televisão é uma super exposição. Então, se você está preparado, você está mandando bem, você está fazendo bem seu trabalho, ok, maravilhoso. É a oportunidade da vida de muita gente conhecer o seu trabalho. Mas se você não está preparado, se você não teve um bom diálogo com a direção, se você não entendeu bem o personagem, ou se você não tem preparo ainda, aí é uma rasteira absurda. Porque você vai estar fazendo um trabalho mal que muita gente está vendo. Então, assim, até tem alguns colegas que falam assim, ah, fazer teatro exige mais coragem. Eu não sei não, tá? Porque, assim, o teatro te exige uma coragem ao vivo, ok. Mas, assim, eu já fiz peça para 1.200 pessoas, é um número grande. Mas a televisão vai para milhares, milhões às vezes. Então, assim, a exposição é muito maior. Então, para encarar a televisão, E eu acho... rápido, né? E o retorno que você tem, que você está fazendo é muito rápido. Né? A projeção que você está fazendo é Sim, muito sim. rápida, É né? muito rápido. Então, se é bom, é maravilhoso. Mas se não é bom, é péssimo, né? E no teatro a gente se prepara, a gente ensaia. Cinema também tem um outro ritmo de, né, de feitura. Agora, a televisão, assim, o ator que arrebenta na televisão pode tirar o chapéu, porque assim, não tem quase ensaio. É todo mundo se virando, né? É ali se virando nos 30, claro. Tem boa direção, tem bom autor, tem bom texto, tem boa equipe, tudo isso conta. Mas o ator tá ali no meio do furacão e ele tem que segurar a onda, é ele que se coloca mesmo, sabe? Ele é que é o canal. Então, ator de televisão, quando é bom, de qualquer veículo, mas televisão. E aí o cinema é a minha paixão, né? Eu amo cinema. Amo, amo, amo De cinema. todas as artes, eu acho que você escolheria o cinema, é isso? Não, Porque eu coloquei lá na chamada dessa nossa conversa uma atriz multidimensional. multidimensional. Não, o cinema é a arte que eu mais consumo, né? O que eu mais assisto é cinema. Mas eu já fiz trabalhos em televisão surreais, né? E em teatro também. Então hoje eu não falo mais que, gosto mais de cinema, eu gosto mais disso ou daquilo. O projeto é que é o ouro, né? É o presente, é o projeto. Seja onde for, pode ser às vezes, sei lá, vou ali num boteco e vivo uma experiência que me marca para o resto da vida, né? Enfim, acontece. Então, pode ser em qualquer lugar. Pode ser. E Pode ser. aí, há um momento desse recorte, que a gente falou lá no início da entrevista, né? Um recorte em que você para e se autodescobre. Daqui a pouco, no Stalker também, a gente vai fazer a viagem. Estou aqui, infelizmente, o Instagram me deu 12 minutos, então eu Vixe. tenho que me organizar aqui para poder beber dessa água de luz que é a Ingra. E aqui você diz uma coisa, em uma das suas lives você disse isso, eu acho que isso também no meu para mim. Acho que você me disse pelo telefone. E não, você falou também numa live, você diz assim, o ser humano tanto que eu nem preciso ler, tá aqui, ficou aqui comigo. O ser humano é capaz de produzir fome e miséria num planeta de abundância liberar. E aí, por quê? Por quê? Pois é o poder da nossa mente, né? É o poder da nossa mente. Então, eu tenho estudado essas coisas todas, né? Eu sou apaixonada pela física quântica, eu sou do xamanismo, né? O xamanismo lida com as energias, como a gente pode não saber lidar com as energias do que a gente mesmo produz na nossa vida e como a gente pode harmonizar tudo através dessa sensibilidade. É a sensibilidade que a gente vai bloqueando, né? Que a gente vai criando essa coraça de proteção, porque a gente tem medo do outro, porque a gente é muito carente, porque a gente não conhece. Nossa, eu vejo a gente assim hoje ainda, né? Muito infantil emocionalmente, espiritualmente, né? Mas a gente tá indo, a gente tá, pelo menos a gente já tá enxergando que a gente tá na lama. Eu acho que esse é o primeiro. Algumas pessoas, né, Ingra?
Não, pois mas já tem. Eu acho que já tem uma massa crítica dizendo, caramba, não dá mais para viver daquele jeito. A gente está na lama, a gente não conhece nada. A gente precisa mudar radicalmente a relação com o outro, a relação com a gente mesmo. Já tem aí um volume de pessoas que fazem a diferença e que irradiam essa vibração de vamos ser felizes, vamos criar um mundo que é o mundo que a gente quer. Não é criar amanhã, não é criar o ano que E é vem. abundante para todo mundo, né? Sim. Porque tem sempre essa ideia de que para ser abundante para o outro, a gente perde a nossa abundância, quando é exatamente o contrário. A abundância se multiplica. Sim, e quando eu falo de abundância, eu estou falando de um olhar, de um lugar, de uma perspectiva, que essa abundância não é castelos e não é BMW, Mercedes na garagem. Não é isso. Pode ser isso se a pessoa quiser muito, se ela precisa. Holística, é integral. Se ela precisa. Integral. Mas para mim a abundância é assim, é não ter miséria, é todo mundo comer bem, é todo mundo viver em paz, é todo mundo se respeitar, respeitar a escolha do outro, é ninguém apontar o dedo pro outro. Porque sabe, Tony, tem uma coisa assim que eu tô aprendendo assim muito clara. Quem aponta o dedo pro outro, quem condena o outro é porque não se conhece. Pode escrever isso. Porque tudo que a gente está apontando no outro, a gente também carrega. A gente já manifestou alguma vez na vida, a gente pode manifestar uma vez na vida, às vezes num grau menor, às vezes de uma outra maneira. Então, assim, quando a gente fala do outro, quando a gente condena o outro, a gente paga muito a nossa língua. Porque o outro é igual, é exatamente igual. Então, assim, hoje quando eu vejo alguém condenando o outro, primeiro, eu sei que essa pessoa se condena, porque o modelo de relação que a gente tem com o outro é o mesmo modelo de relação que eu tenho comigo. É um espelho, é uma projeção. Então, assim, eu já fico até com compaixão da pessoa, que eu falo, caramba, se essa pessoa é tão intolerante com o outro, ela deve se odiar também. Porque ela tá, tudo que a gente rejeita fora, a gente rejeita dentro da gente. Quando eu começo a pacificar essas minhas faces, que eu gosto menos e tal, é que eu começo a olhar para fora e ver e a respeitar a escolha do outro. E a ver que é possível a gente conviver, mesmo que você escolha uma coisa que não tem nada a ver com o que eu escolheria, você tem esse direito. Assim, o poder superior, a inteligência superior, a consciência única, ela precisa se manifestar de todas as formas. Não é para a gente ser igual. Essa é uma ideia absurda que a gente precisa ser igual. Hoje eu vejo assim como um quebra-cabeça. É absurda. Então, assim, existe um grande quebra-cabeça onde o Tony tem que ser desse jeito. Onde a Ingra tem que ser desse jeito. Se eu achar que algum jeitinho meu é errado ou enfim, não é bom para... Não é adequado. Não é adequado, eu já tô mudando a peça, já não vai mais encaixar com o mundo. Não vai encaixar. Tomara que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo entendam isso que você está falando, que é libertador. Pois Inclusive, você fala, e assim, o tempo inteiro na minha cabeça vem uma palavra para te definir. Entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro de você. Manter Deus dentro de nós. Como você consegue? Meu Deus, eu olho os tempos e eu queria mais de uma hora de conversa. Eu tenho muito perto para fazer. Mas eu adoro falar disso, Tony. Eu adoro compartilhar isso, porque, caramba, minha vida mudou muito depois que eu comecei a olhar para dentro. O meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, ele começa com a frase de Jung, que é: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Porque, assim, esse sonho, tudo bem, mesmo descobrindo que isso aqui é um sonho, que eu estou criando essa experiência para minha própria evolução, para minha própria experiência, para satisfazer um desejo de experiência, mesmo sabendo disso, a experiência que eu estou criando para mim, ela pode ser maravilhosa e intensa. E pode ser também, às vezes, de dor, às vezes de amor. Vale tudo, assim, a minha disposição para a vida, para viver a vida, aumentou 1000 vezes. Depois que eu comecei a entender esses meus processos internos, né? E ficou muito mais simples também. Não é que eu fico elucubrando mentalmente o tempo inteiro. Não. Assim, cada vez que eu resolvo uma pendência, uma gaiola, uma jaula que eu criei para mim, o meu corpo quer viver a vida, assim, de maneira direta. Quer parar de criar história,
querer manipular os outros, de querer controlar a vida. O que a gente está vivendo com o coronavírus é uma situação onde a gente está tendo assim a verdade batendo na nossa cara, que é a gente está junto, está todo mundo ligado, está todo mundo conectado, assim, não tem ninguém separado de ninguém. A gente não tem controle sobre a vida, que isso era uma ilusão que a gente tinha de que a gente controla a vida. A gente também não lembrava de que a gente vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então, assim, se alguém está em pânico porque vai morrer, é melhor investigar, porque a gente já sabia disso, né? Não é? Adorei isso! A grande maioria de nós está em pânico. Mas a gente já sabia. Gente, vocês estão entendendo que esse papo com o Ingrid chega a ficar vermelho. É uma libertação para todos vocês. Ingrid, eu vou pro Stalker do bem. Porque senão, se eu não fizer, eu vou ter que, inclusive, editá-lo. Porque 6 minutos. Tá, vai. Ó, uma delícia falar com você. Olha só, o Stalker do bem é assim. Eu digo uma frase e a data que você falou. E você só pode completar essa frase ou negar. Tipo assim, eu não penso mais assim. Tá bom. É bem, tá? Tá. 14 de agosto de 2012. Viagem no tempo mesmo. Uau. Você posta, quanto mais eu me outro, mais eu mesmo. Caraca, eu lembrei dessa frase hoje. Sabe de quem é essa frase? Do Sérgio Pena, que é preparador de elenco, meu amigo, que mora no meu coração. E hoje essa frase veio. Eu canalizei essa frase hoje. Olha a sincronicidade. É maravilhoso, porque essa frase, e eu lembrei dessa frase porque eu tô fazendo um trabalho com a Claudina de TSFI, aquela loucana, é rapidinho. E a gente, o que a gente faz nesse trabalho da TSFI? A gente vai se descolando das vibrações dos nossos antepassados para encontrar a nossa vibração original. Então, essa frase do Sérgio Pena, eu lembrei dela hoje, porque é quanto mais eu outro, mais eu mesmo. Que ele fala isso para os atores, que quanto mais a gente vive outras personagens, mais a gente descobre quem eu sou, mais eu descubro quem eu sou. Então é incrível, essa frase não é minha, é do Sérgio Pena. Não, eu sei, não. O que eu pesquei no Stalker do Bem foram coisas ou que você escreveu ou que você postou. Tá. Essa foi uma postagem. Foi. Delícia, então estamos bem sincrônicos, hein, Ingra? Nossa! Ó, 25 de fevereiro de 2013. O que acontece antes da festa é alimentado por sangue, suor e paixão sobre o Oscar. Você pode fazer um paralelo com o Kikito que você ganhou, por exemplo. Qual foi o ano? Desculpa, eu dei uma viajada. Qual foi o 2013, ano? Menina. 25 de fevereiro de 2013. O que acontece antes da festa é alimentado por sangue, suor e paixão. Você ainda acredita nisso? Tá. Eu acredito. Isso é uma dimensão de realidade. Ok. 5 de março. Vamos continuar? Não, continua. 5 de março de 2013. A questão é, estou deixando alguma coisa única nesse mundo? Você se faz essa pergunta. Digo, reflexo da alma, conexão com o sagrado, minha cabeça está a mil. Ingrid Bernal. Isso foi em março de 2013? 5 de março de 2013. Eu sou preciso. Caramba! Não, olha que coisa louca, porque nessa época, essa época justamente eu estava buscando expansão da consciência. Eu sentia que alguma coisa ali eu estava perdendo, que eu não estava enxergando, eu queria expandir minha consciência, eu já estava me sentindo incomodada porque eu achava que eu estava iludida com muita coisa e estava mesmo. E aí foi em 7 de setembro de 2013 que eu encontrei esse grupo que hoje eu faço parte de expansão da consciência. Muito massa. Falando em 2013, 9 de junho de 2013. A cumplicidade silenciosa é o pacto coletivo de não ver, não ouvir e não falar. Viviane Mosé. Pois é, a Vivi é uma grande amiga e ela me ajudou muito nesse processo de expansão da consciência. Ela é uma filósofa
de Vitória, mas mora no Rio de Janeiro, uma mulher incrível. A Vivi me apresentou para Nietzsche, assim, traduziu Nietzsche, né, na minha cabeça. Ela me ajudou muito no processo da separação do segundo casamento, que foi super doído. Então, assim, eu nunca fiz terapia de maneira convencional, mas eu tive amigas, eu tenho amigas terapeutas, assim, fabulosas, que me ajudam a atravessar, às vezes, um momento desafiador. 12 de junho de 2014, Dia dos Namorados. Aponto para você, mas na verdade eu quero acertar meu próprio coração. Ah! Olha eu aí já atrás do amor próprio. Muito bom, muito bom. A próxima eu vou pular, porque é polêmica, eu tenho certeza que você não vai conseguir Ah, falar. Vou tentar, então. tá. Mas uma frase. É porque você é muito empolgada, é maravilhosa. Gente, você é fantástica de entrevistar. Precisamos de força... Ah, a data. 12 de março de 2015. Portanto, nada a ver com 2020, será? Precisamos de força armada defendendo o nosso país. Não precisamos de força armada defendendo o nosso país sem a nossa participação. A gente não precisa ser tratado como criancinhas pequenas, incapazes de escrever a própria história. Né? Uhum. Não foi pouco. Não, total. É porque, enfim, meus pais... Meu pai foi preso na ditadura, né? Então, assim, a minha referência de ditadura não é bacana, não. É bem... Acho que isso não... Isso realmente, quando a população, quando o povo está nessa dormência, quando não está enxergando bem a coisa, isso pode acontecer. E eu acho que se a gente pega realmente as rédeas da nossa nação, se a gente acorda, eu vejo que isso em alguns aspectos está acontecendo, em outros não, mas enfim, faz parte do processo, né? Tudo está perfeito mesmo. Então, concordo, é isso aí. Eu tinha muito mais coisas. Eu tenho aqui um stalker que eu levei 1 hora fazendo, que eu não consegui fazer, porque você é uma pessoa muito rica, muito abundante. Quem sabe, em algum momento, a gente vai precisar se reencontrar para completar claro. Isso aqui. Isso. Eu vou encerrar com uma frase sua, mas vou pedir e vou fazer a última pergunta para você encerrar, porque a protagonista hoje é você. Ai, meu Deus. Você disse em 8 de setembro de 2019, e isso eu acho que é uma mensagem universal. Eu, Ingra Liberato, agradeço a todas as formas de amor na face da Terra. Estamos precisando. E agora eu te pergunto, Ingra, o que é que você, Ingra Liberato, disse agora, nesse final de entrevista, para a menina Ingra Liberato, nos olhos dela? Você mora no meu coração. Lindo. Meu amor, muito obrigado. Obrigada, Namastê. Querido. Namastê. Olha, também. Eu te falei, ia passar como se fossem 5 minutos. Passaram-se como se fossem 5 minutos. Gratidão a todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que entrou, e Dandara, Eli, nossa, Rita, Val, Coach, Karina Coach, nossa, milhões de pessoas. Gratidão. Obrigada, Tony. Obrigado a você, meu amor. Que Deus esteja sempre do teu lado, Amém. Cheio de abundância, de tudo que é bom nessa vida, porque você merece, de verdade. Amém. Obrigada. Beijo. Obrigado a você. Obrigada. Beijo, meu amor.